Você está pronto? Pronto para a verdade? Chegou a hora de decidir. Ou você acorda, ou permanece no mundo de Alice. Chegou a hora de você despertar. Eu ofereço a você somente a verdade, nada mais. A escolha é sua. Eu apresento a vocês as 13 famílias Illuminati que controlam toda a riqueza do mundo. Os Illuminatis tinham duas formas de poder, a monetária e a religiosa, e era através de ambas que tinham controle sobre os governos monárquicos. Com a queda das monarquias e a criação de monarquias constitucionais, precisaram de sair da Bavária e espalharam-se pelo mundo. Para essa expansão, usavam a maçonaria, criada na Escócia pelos Templários após a ordem ter sido quase aniquilada, e que nessa altura tinham já lojas em todo o mundo e poder político. Esta fusão depressa tornou a maçonaria como uma parte dos Illuminatis que passaram a liderar. O que os Illuminatis fazem é garantir a liderança mundial dos Bloodlines, ou seja, da linhagem sanguínea, mantendo registro de quem são, onde estão e garantindo que o sangue não se mistura. E que essas famílias se mantenham no seio Illuminati, garantindo a fidelidade dessas famílias. Garantem o seu poder nas áreas de controle mundial, religião, finanças, política, militar e ciência. Para este controle, existem 3 cidades-estados dentro de cidades, ou seja, 3 pequenos pedaços de terra que são soberanos, não pagam impostos e são independentes. Essas 3 cidades-estados são: o centro econômico é Crow, em Londres, onde está o Banco da Inglaterra, que controla todos os bancos mundiais. E é o banco privado, numa zona independente, dentro de Londres, chamada The City, controlada pela família Rothschild. Esse é o centro econômico mundial, sendo o único local do mundo onde é possível fazer negócios em todas as bolsas e bancos mundiais, independente do seu fuso horário. O Vaticano, que é o centro religioso, fica dentro da cidade de Roma, é independente e é controlado pelo clero. É também centro de impostos e tem banco próprio que responde unicamente ao Crow. Colômbia, em Washington, nos Estados Unidos, é independente, não paga impostos. É onde está a Reserva Federal, que é um banco privado súdito de Crow e que controla todo o dinheiro americano e é controlado pela família Rockefeller. Colômbia, em Washington, nos Estados Unidos, é independente, não paga impostos e é onde está a Reserva Federal, que é um banco privado súdito de Crow e que controla todo o dinheiro americano e é controlado pela família Rockefeller. Esse distrito chama-se Colômbia, pois os primeiros Illuminati a viajar para os Estados Unidos eram a facção Colômbia, que fundaram, além da Reserva Federal, a Universidade de Colômbia, Columbia Movies, com que se tornaram fundadores do centro de produção de filmes mais famosos do mundo, Hollywood. Columbia Records, Columbia Television, CBS, que tem como símbolos o All See Eyes, ou seja, o olho que tudo vê. Tal como a RTP teve o mesmo símbolo até recentemente, sendo atual uma variante formaram a NASA, e daí o Space Shuttle chama-se Columbia. Essas 3 cidades possuem elementos que as ligam. As suas bandeiras mencionam as 3 cidades. A de Colômbia tem 3 estrelas, a do Vaticano 3 coroas, a do Crow 3 asas de dragão. Outra coisa em comum é que no seu centro, essas 3 cidades possuem um obelisco sobre um círculo que representam o pênis de Deus. O egípcio Amon, ou Oman, também chamado de Amém, palavra usada em rezas católicas. O círculo representa a vagina de Gaia
e juntos são vistos como fertilização do nosso planeta. Apesar de contraditório, a cidade do Vaticano tem dezenas de obeliscos. O principal está no centro da cidade. As linhagens sanguíneas são dos descendentes dos imperadores babilônicos, cujos descendentes foram faraós egípcios, mais tarde líderes da Grécia Antiga, que deram origem a imperadores romanos, dos quais nomes como Alexandre o Grande, Napoleão, Hitler são descendentes. Hoje, essas linhagens sanguíneas dividem-se em 300 famílias, onde o topo dos Illuminatis é composto por 13 delas. Os Illuminatis organizam-se em pirâmides de 13 famílias reais. Originalmente, essas 13 famílias dividiam o poder, mas hoje uma lidera as 13, por ser a família que controla o Crow e que detém uma fortuna pessoal no valor de metade do dinheiro do mundo, e que por deter controle sobre todos os bancos detém o poder sobre as 13 famílias. Apresento a vocês as 13 famílias Illuminatis que controlam toda a riqueza mundial. Todas, repito, todas essas famílias são ocultistas e tomam as decisões baseadas em uma matemática precisa, em uma numerologia ocultista pitagórica muito precisa. Observe-se que não importa se você acredita ou não, o importante é que eles acreditam nisso. E as decisões deles têm fundamental importância sobre a vida de bilhões de pessoas, decidindo quando fazer guerras, quando haverá crises e etc. Especula-se que o poder mundial está distribuído entre 13 famílias espalhadas pelo globo. Estas, por sua vez, definem a economia mundial, bem como as guerras e até possíveis catástrofes no clima mundial, como tsunamis, terremotos, furacões, maremotos. Existem várias outras megas indústrias como a Apple, Microsoft, Nike, Coca-Cola, mas estas 13 são consideradas em conjunto, ou não, donas do poder mundial. Família Rothschild. Os Rothschilds fizeram grande parte de sua fortuna no fim das guerras napoleônicas, quando tiveram conhecimento da vitória da Inglaterra e lançaram um rumor no mercado que Napoleão havia ganho a guerra. Com isso, a bolsa caiu quase a zero e os Rothschilds praticamente compraram a economia inteira da Inglaterra. Quando a verdadeira notícia de que a Inglaterra havia ganho, os Rothschilds emergiram como a família mais rica da Europa. Família Astor, proeminente família de descendência alemã, situada nos Estados Unidos, com título de nobreza da realeza britânica e com grande influência na política e economia global. O fundador, John Jacob Astor. Família Bundy surgiu no século XIX e tornou-se uma das famílias mais ricas do mundo, exportando máquinas globalmente. Família Collins, grandes industriais nos Estados Unidos. Família DuPont, família franco-americana ligada à família Roosevelt e à família Vanderbilt, uma das famílias americanas mais influentes e uma das corporações mais ricas do mundo. Família Kennedy é uma proeminente família cujos membros atingiram importantes cargos na política e no governo dos Estados Unidos da América, e que descendem do casamento de Joseph P. Kennedy e Joseph Elizabeth Fitzgerald. A família, predominantemente apoiante ou filiada ao Partido Democrata, é conhecida pelo seu liberalismo político e pela quantidade de membros que morreram em circunstâncias violentas ou acidentais. O Kennedy mais conhecido foi o presidente dos Estados Unidos da América, John F. Kennedy. Família Onassis. Aristóteles Onassis, o lendário armador grego e um dos maiores magnatas da sociedade, e uma das famílias gregas mais ricas da história. Família Li. Na história, a dinastia Li destacam-se como gigantes o bilionário e governante de Hong Kong, Li Ka-shing, e Li Ken, governante da China Vermelha. Lee Kuan Yew, presidente e ditador de Singapura. Família Rockefeller, fundador da primeira companhia petrolífera norte-americana.
Possui negócios de petróleo, imobiliárias, bancos e instituições internacionais americanas no setor industrial e bancário. A família também é conhecida pela sua longa associação com o interesse financeiro no Chase Manhattan Bank, hoje JP Morgan Chase, e pela Rockefeller Militar, controlada atualmente por André Rockefeller Fisheries, na qual tem a Lockheed Martin como subsidiária. Família Russell. A família Russell atualmente tem os títulos de Conde e Duque de Bedford. John Russell, um conselheiro próximo de Henrique VI e de Eduardo VI, foi intitulado Conde de Bedford em 1551, e seu descendente William V, Conde, foi titulado Duque logo após a Revolução Gloriosa. Família Van Duyn. Condes da Holanda, a família importante no mercado de diamantes, são donos de grandes empresas, incluindo a Force on Foods. Ao longo de sua carreira de quase 50 anos, Martin Van Duyn tem estado na vanguarda no desenvolvimento e aplicação de engenharia avançada, ferramentas de software de computador para aumentar o desempenho e confiabilidade de máquinas rotativas. Família dos Merovingians. Foram uma dinastia franca-saliana que governou os francos numa região correspondente à metade do século VIII. Seus governantes se envolveram com a frequência em guerras civis entre os ramos da família. No último século de domínio Merovingian, a dinastia foi progressivamente empurrada para uma função meramente cerimonial. O domínio Merovingian foi encerrado por um golpe de Estado em 751, quando Pepino, o Breve, formalmente depôs Teodorico III, dando início à dinastia Carolingiana. Os Merovingians são retratados no livro O Santo Graal e a linhagem sagrada de Michael Baines, Richard Lang e Henry Wrinkle, no qual se reivindica que eles sejam descendentes de Jesus. A família conta com vários santos, santas, abades e abadesas. Família McDonald's. McDonald's é uma empresa responsável por uma rede internacional de lanchonetes, cuja atividade é conhecida como fast foods, sendo a segunda maior rede do mundo na área citada, quando atrás apenas da rede Subway. Essas são as 13 famílias que controlam o mundo. Quer você acredite ou não, o mundo está nas mãos delas. E todas as nações, governos, elites mundiais são subjugadas por eles. O plano para dominarem o mundo não é mera especulação. Esteja preparado, você também. Abra o seu olho, saia da toca do coelho. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.